você puder colocar-se em pé por um momento. Na nossa revista da Escola Dominical, na manhã de domingo de hoje, a lição seria sobre a importância de estar congregando, né? Mas é interessante que o Espírito Santo estava falando ao meu coração e eu quero trabalhar também rapidamente dentro desse tema nesta manhã. Depois, na sua casa, para até ampliar e reforçar aquilo que eu estarei falando esta manhã, você que tem a revista Escola Dominical, estude a lição de hoje, vai te ajudar a compreender ainda mais. Eu não vou falar necessariamente o que está na lição, mas eu quero falar sobre esse tema tão importante que é o culto a Deus. 10:25 de Hebreus diz, Hebreus 10:25, estamos felizes também nesta manhã de ver irmãos que fazia tempo que não vimos por algumas razões, né? Pastor Alzira, porque estava lá em Mangueirinha há bastante tempo, né, Pastor Alzira? E a irmã Irene, né, por causa da saúde, né, não podia estar com a gente, mas hoje está ali, o Gerson pôde trazê-la, né? Obrigado, Gerson. Gerson é o filho que cuida da irmã Irene, que tem cuidado dela. Ficamos felizes de poder ver a nossa anciã aí também. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Gostaria que você lesse para alguém esse texto bíblico. Para quem não tem a Bíblia também, você pode ler. Quem não trouxe a Bíblia, você pode ler para alguém aí que não tem a palavra de Deus nesse momento. Leia para alguém. Amém? Deus abençoe a sua bendita palavra. Pode assentar-se, querido irmão. Valorize o culto. Vamos recitar juntos? Valorize o culto. Desde o Antigo Testamento, eu gostaria que você ficasse bem atento, né, para que você pudesse entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nesta manhã. Desde o Antigo Testamento, ao instituir as festas sagradas no calendário judaico, algo fica bastante claro do ponto de vista do nosso Deus. O quanto Ele tem prazer em ver o seu povo congregado. Foi Ele quem estabeleceu os ajuntamentos solenes. Foi Ele quem disse, olha, de onde vocês estiverem, em qualquer parte que vocês estiverem do país, da terra de Canaã, vocês virão para celebrar o meu nome. Deus tinha prazer de ver o seu povo congregado, para estar prestando culto, para um momento também de sacrifício. Havia o dia nacional de expiação, ou da expiação, o Yom Kippur, que era o dia em que havia confissão de pecados de toda a nação, e havia então sacrifícios pelos pecados. Momentos de culto, momentos de adoração. Com a construção do templo, Jerusalém passou a assediar os ajuntamentos de Israel e tornou-se o lugar oficial do encontro do povo de Deus. Na oração inaugural do templo, Salomão já orou dizendo, Senhor, Tu não habitas em templos feitos por mãos de homens. E de fato não habita. Deus não está aqui nessas quatro paredes. Ele está aqui enquanto nós, povo dele, estamos aqui reunidos. No momento que saímos daqui, Deus permanece. Não, Deus não fica aqui, Deus não mora em casas feitas por mão de homens. O céu dos céus não pode contê-lo. A sua grandeza é imensurável, né? Não há uma dimensão que possa comportá-lo. Ele está presente aqui em espírito, e Ele está presente na vida e no coração do seu povo. Mas Ele tem prazer especial de estar presente no ajuntamento do seu povo para celebração, para culto, para adoração, para instrução na sua palavra. Por isso o templo tornou-se um dos grandes lugares de encontro nacional do povo de Deus para adoração. Os peregrinos vinham de todas as partes para cultuar a Deus no templo. Os salmistas, muitos dos salmistas compuseram salmos que você vai ler na sua Bíblia, está assim, salmo de romagem. O que significa salmo de romagem? Era um salmo que eles recitavam enquanto estavam indo rumo a Jerusalém, por isso é de romagem, um salmo que eles cantavam enquanto rumavam
para Jerusalém. Eles iam recitando salmos até chegar no lugar do templo do Senhor. Após a destruição do templo, houve o exílio para a Babilônia, o povo judeu foi levado para a Babilônia e não tinha mais templo. Então surgiram as sinagogas. A palavra sinagoga significa assembleia, que era o lugar de assembleia, de reunião do povo judeu para cultuar a Deus, para aprender a lei do Senhor e para serem instruídos na lei do Senhor. Então eles se reuniam nas sinagogas. Onde houvesse pelo menos 10 judeus, aí podia se estabelecer uma sinagoga como alternativa para a reunião do povo de Deus em diversos lugares, para pelo menos aos sábados se reunirem para um momento de culto e de aprendizado da lei. Agora, no Novo Testamento, Jesus vem e ele vai dizer em Mateus 16:18 que ele vai estabelecer a sua igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, no Novo Testamento, Jesus levanta um novo Israel. Agora é um novo povo, composto por gentios e por judeus que creem em Jesus. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus não é apenas judeu, mas agora é não judeus e judeus que creem em Jesus, formam um novo Israel de Deus chamado igreja, que significa aqueles que foram chamados para fora do sistema do mundo, da velha vida, para uma novidade de vida, para uma nova vida com Jesus. Como a instituição da igreja do Senhor Jesus, o novo Israel que congrega então judeus e gentios, que professam uma fé em Jesus Cristo, começa agora a congregar-se também. E o congregar e o estar junto tornou-se vital para a igreja cristã, para a existência da própria igreja. Em Atos 2:42 a 46, nós temos registrado que os irmãos se reuniam todos os dias. Repita comigo, todos os dias. Agora pergunta para mim, esse povo não trabalhava? Eles se reuniam quando? Todos os dias, de casa em casa e no templo, partiam o pão. No primeiro dia da semana, no domingo, que foi estabelecido como o dia do Senhor, porque era o dia da ressurreição, o dia que Jesus ressuscitou. Para a igreja cristã ficou conhecido como o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Eles se reuniam no domingo para partir o pão e celebrar a ceia do Senhor, para assim manter acesa, viva a esperança e também aquilo que o Senhor havia lhes ordenado fazer. Esse desejo e esse amor por congregar revela para nós que a igreja fazia isso por duas razões. Porque ela sabia que aquilo que o salmista diz no Salmo 133 é uma realidade. Que onde está o povo de Deus, ali ordena o Senhor a sua bênção. Sabedores disso, eles se reuniam para buscar a bênção de Deus para as suas vidas. Mas também porque eles precisavam manter a chama da fé aquecida. E se existe uma coisa, meu querido irmão, minha irmã, que aquece a chama da fé, chama-se a comunhão com os irmãos. Quando estamos juntos, nós somos aquecidos. Essa manhã até está demais o aquecimento aqui desse ar-condicionado, né? Mas, até se puder desligar um pouquinho, eu acho que todo mundo já está bem quentinho. Então, meus queridos irmãos, aquecemos os nossos corações estando juntos. Por isso, a igreja do primeiro século fazia questão de estar junto todos os dias. E hoje, qual é o valor da igreja? Qual é o valor do culto? Vivemos num tempo de muitos desigrejados, de gente que não tem compromisso algum com a igreja, de gente que não mantém vínculo algum com a igreja, de gente que não valoriza o culto, a comunhão. Aliás, se dependesse de algumas pessoas, quem sabe não existiria reunião para culto, para celebração. E agora falando aqui da nossa realidade local, do nosso culto local, aqui falando com os nossos crentes locais, quem sabe se dependesse de alguns aqui, nós teríamos uma reunião por mês, e olhe lá, né? Porque aparece uma vez por mês por aqui para bater o cartão, né? Porque não entenderam a importância de estar junto ainda. E é interessante, irmãos, o quanto nós precisamos entender que manter-nos afastados uns dos outros é estratégia do inimigo, é estratégia de Satanás. A estratégia do inimigo, ela sempre tem sido aplicada no decorrer dos séculos. Lá no Egito,
Quando o povo de Israel chega para Faraó e diz assim: nós queremos que nos deixe sair aqui para o deserto para prestar culto a Deus. O Faraó olha para aquele povo escravo e diz: vocês estão tendo muito tempo ocioso. Só pode ser isso. E olha que eles trabalhavam de sol a sol. Então sabe o que Faraó fez? Ele disse: vocês vão ter mais trabalho ainda para não ter tempo de pensar nesse negócio de culto a Deus, nesse negócio de sair para prestar culto a Deus. Então o Faraó lhes dá mais trabalho para que eles fiquem tão ocupados e não pensem em ter tempo para Deus. Hoje é assim. O inimigo mantém as pessoas super ocupadas com o trabalho, com entretenimento, com muita tecnologia, redes sociais, e as pessoas não têm tempo para Deus, para o culto ao Senhor. Mas o que eu devo fazer para valorizar o culto, pastor? Para valorizar a igreja, para valorizar a comunhão? Eu vou me ater apenas a esse versículo que nós lemos aqui esta manhã. Apenas a Hebreus 10, 25, para responder essas perguntas a cada coração, a cada um de nós. Nós vamos nos ater. Mas eu quero começar dizendo para você que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sabe quando? Quando os crentes estavam reunidos. A Bíblia diz em Atos 2 que estavam todos no mesmo lugar, quando de repente veio como um som de um vento veemente e impetuoso e encheu a casa, e foi vista sobre os discípulos, sobre os irmãos que estavam reunidos, línguas repartidas de fogo. Ou seja, a presença de Deus é marcante no lugar em que o povo de Deus se reúne. Deus é marcante no lugar onde o povo de Deus está buscando a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você que é importante também. Onde o povo de Deus está buscando a Deus. Repita comigo: buscando a Deus. Por quê, pastor? Porque tem gente que vem ao culto, mas eu costumo dizer que larga o corpo aqui e vai embora para qualquer outro lugar. E não está aqui buscando a Deus. Aí sai do culto e diz assim: eu não senti nada. Claro, meu filho. Você ficou pensando no seu trabalho que você vai amanhã ter que realizar, se você desligou a tomada lá do ferro de passar roupa, se o bujão ficou desligado. Você ficou pensando em tudo, menos em cultuar a Deus. E aí você diz: eu não senti nada, e não vai sentir. Porque Deus se manifesta quando buscamos de todo o nosso coração. Precisamos entender essa verdade. Não basta apenas nos reunir, é preciso nos reunir para buscá-lo e para sair da presença dele com algo mais do que aquilo que já entramos. Isso é importante e por isso temos que entender e valorizar isso. Por isso, Hebreus 10, 25 vai mostrar para nós, né, as maneiras de valorizarmos o culto a Deus. E quais são essas maneiras de nós valorizarmos o culto a Deus? Em primeiro lugar, o escritor vai dizer para nós na parte A do versículo 25, não deixemos de. Se você acha que congregar é bobagem, é besteira, então você está contrariando um princípio da Bíblia que está dizendo: não deixemos de. Então, não precisa, pastor. Então você está contrariando a Bíblia, meu querido. Aqui nós pregamos a Bíblia. Se você acha que a Bíblia é a palavra de Deus, é ela que está falando isso. Não deixe de estar junto. Não deixe de vir à igreja. Na Nova Versão Transformadora diz: não deixemos de nos reunir. É claro que para isso, meu amado irmão, minha irmã, algumas coisas são necessárias. Você, para estar aqui cultuando a Deus, para participar dos cultos, para estar em comunhão com a igreja, você precisa lutar contra o comodismo. Não é? Você se acomoda e diz: acho que não precisa, tá bom. Você tem que lutar contra o comodismo. Todos nós precisamos fazer isso. Se nós dermos lugar à nossa carne, a nossa carne só quer folgar, ela não quer, né, cultuar a Deus, ela não gosta de nada espiritual. Ela só gosta daquilo que lhe satisfaz. Você diz: ir lá na igreja, ficar 2 horas assistindo o culto, daí você liga a televisão, fica 2 horas assistindo um jogo, fica 3 horas assistindo um filme, e você diz assim: ir lá. É a sua carne que não gosta de atividade espiritual. Na verdade, você tem que lutar, e lutar contra o comodismo. Para congregar, você precisa lutar contra o desânimo. Quantas vezes nos sentimos desanimados? Acho que não vou ao culto, eu estou desanimado. São situações na família, são situações no trabalho, que lançam desânimo na sua alma, no seu coração. E você ainda: eu estou desanimado, acho que eu nem vou no culto hoje. Tão desanimado que deveria vir, para poder se animar, porque é na comunhão dos santos que somos animados. Mas o desânimo toma conta, mas precisa lutar.
Para estar congregando, você precisa lutar contra a correria do dia a dia. São tantas coisas que tomam seu tempo e você não tem tempo para congregar. E você diz, eu tenho a minha vida com Deus. Eu já vou falar sobre isso com você. Mas é importante estar aqui, senão a palavra de Deus não dizia assim, não deixemos de congregar. Se está escrito aqui é porque é importante, e é importante para nós. Lute contra a correria do dia a dia. Nós nos ocupamos com tantas coisas, menos com as coisas de Deus. Lute contra o entretenimento. Você tem tempo para o lazer, para o entretenimento, e às vezes não tem tempo para buscar o Senhor, para congregar, para estar junto com os irmãos, crescendo na comunhão. Lute contra o entretenimento. Lute contra a frieza espiritual. Congela as pessoas desses dias. Congela. Nós vivemos tempos congelantes, onde as pessoas estão frias, insensíveis. Combata a frieza. Diz, não, frieza, para fora de mim. Quero um coração aquecido, um coração fervoroso. Lute contra os pensamentos malignos que insistem que você não precisa estar na igreja cultuando ao Senhor. É pensamento maligno. Por quê? Porque o inimigo, na verdade, ele trabalha para que você não esteja, porque ele sabe que você se torna a presa mais fácil. Quero depois falar sobre isso também. Mas veja, querido irmão e irmã, que o não congregar não é algo novo. O escritor vai dizer, não deixamos de congregar, como é costume de alguns. O que ele está dizendo aqui? Que naquela época já havia irmãos que não estavam congregando. Ele escreveu que já era costume de alguns. Sempre, em todos os tempos, haverá aqueles que desprezam, desvalorizam, desprestigiam o congregar. A exortação é para que não sigamos os que assim fazem, mas é para fazer exatamente o oposto, buscar estar reunidos com os irmãos. Eu recentemente tive acesso a uma pesquisa muito interessante feita nos Estados Unidos, e por uma famosa universidade, e nessa pesquisa esses dois senhores, Tyler Vanderwille e Brindle Casey, escreveram um artigo baseado em pesquisas para a revista Christianity Today. Diz o seguinte, essa revista, eu vou ler para você que ali não está dando para ver, não está projetando direito, mas esta pesquisa diz o seguinte, nossas descobertas não são únicas. Uma série de estudos feitos por pesquisas grandes e bem planejadas descobriu que a frequência a cultos religiosos está associada a maior longevidade, menos depressão, menos suicídio, menos tabagismo, menos abusos de substâncias, maior sobrevida ao câncer e a doenças cardiovasculares, menos divórcio, maior apoio social, vida com maior significado, maior satisfação com a vida, maior participação no voluntariado, maior engajamento cívico. Nossa pesquisa sugere que, especificamente, a frequência a cultos religiosos tem bem mais poder na previsão da saúde do que práticas religiosas privadas ou uma religiosidade ou espiritualidade autoacessada. É evidente que a identidade religiosa e a espiritualidade privada podem ainda ser muito importantes e significativas no contexto da vida religiosa, mas seus efeitos sobre a saúde e o bem-estar não parecem ser tão fortes quanto aqueles decorrentes dos encontros regulares com outros fiéis. Em outras palavras, a sua espiritualidade individual é importante e necessária, mas não substitui essa espiritualidade coletiva onde nós somos abençoados por estarmos juntos. Ou seja, em outras palavras, congregar, participar dos cultos faz bem para a saúde física, faz bem para a saúde emocional e faz bem para a saúde espiritual, melhor ainda para a saúde espiritual. Você quer valorizar o culto? Então não deixe de congregar. Cutuque o seu irmão, diga para ele, não deixe de congregar. Mas, Hebreus 10, 25 nos diz também, que se queremos valorizar o culto, nós precisamos aprender a encorajar os nossos irmãos a participar. Então encoraje seu irmão a participar. Versículo 25, a parte B diz, façamos admoestações. Na nova versão transformadora diz,
encorajemo-nos mutuamente. Isto é, encoraje o seu irmão a participar. Encoraje com palavras. Você está percebendo que o irmão está deixando de congregar, deixando a comunhão, estimule-o, ore com ele, anime-o, encoraje-o. O inimigo sabe que é na reunião dos crentes que há fortalecimento. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, da sua primeira carta, no capítulo 24, verso 26, ele vai dizer assim: pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e o outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Aleluia. Ou seja, tudo aquilo que é realizado no culto é para o fortalecimento de todos. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Então, encoraje com palavras, mas também encorajem com seu exemplo, porque o exemplo fala ainda mais alto do que as palavras. Quando fazemos, podemos inspirar outros a fazer também. Pais, vocês querem que os seus filhos estejam na igreja? Se vocês não os encorajam como exemplo, como poderá acontecer? Você acha que, se você ficar no domingo pela manhã tomando chimarrão na sua casa e mandar o seu filho para a igreja, você estará incentivando ele a vir à igreja? Você acha que isso estimulará ele a vir para a igreja? Não. Você precisa ser exemplo, inspirá-lo a estar aqui. Graças a Deus, muitas de nossas crianças, de nossos adolescentes, estão tendo encontros com Jesus. Glória a Deus por isso. Caso contrário, a situação estaria muito difícil. Eu louvo a Deus por adolescentes como a Bruna e a Júlia, que têm tido experiências com Jesus. Por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença na vida delas. E é isso que faz a diferença na vida dos nossos filhos, das nossas crianças. É o ensino da palavra de Deus, que os ensina a viver uma vida sem dar prejuízo ao próximo, amando o próximo, respeitando os pais, honrando os pais. Vivemos aí, né, hoje até coloquei em algum grupo aí, que nós vivemos uma desconstrução dessa figura do pai, da paternidade, né, uma desconstrução, né, não se comemora mais. E eu não estou falando aqui dessa via e dessa veia comercial, que o comércio se aproveita demais dessas datas, né? Mas estou falando, né, do respeito e da honra ao pai, né, como algo bíblico e que precisamos resgatar. Porque hoje está sendo desconstruída não só a paternidade, a família também. E quando você cria os seus filhos com valores cristãos, embasados na palavra de Deus, você cria filhos, você educa filhos para uma vida de bem. Pode ter certeza disso. Para coisas boas, pode ter certeza disso também. Por isso é tão importante nós encorajarmos os outros, a família, o cônjuge, os filhos, com o nosso exemplo. O exemplo de quem faz, de quem vai, diz: não é faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Eu vou fazer para você fazer também. E você é uma inspiração pelo seu exemplo de vida. Então encoraje seu irmão a participar, em palavras e pelo seu exemplo. Cutuque seu irmão e diga bem: pelo seu exemplo, irmão. Pelo seu exemplo. E ainda, nós valorizamos o culto, preparando-nos para a volta de Jesus. Então, preparando-se para a volta de Jesus, versículo 25 ainda diz, na parte C do versículo: e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse que ele está falando que se aproxima? É o dia da volta do Senhor. Na Nova Versão Transformador diz: sobretudo agora que o dia está próximo. Que dia que está próximo? O dia da volta de Jesus. Ou seja, o escritor aos Hebreus está nos dizendo que a proximidade da volta de Jesus deve nos levar ainda mais a valorizar o culto, o congregar, o estar juntos. Por quê? Porque juntos nos fortalecemos, porque juntos mantemos aceso o fogo da esperança, né, da volta de Jesus aceso,
porque juntos somos mais fortes, porque juntos as tentações e as investidas de Satanás são mais fáceis de serem combatidas, quando estamos juntos. Acontecia lá na peregrinação do povo de Israel no deserto, um fato muito triste. E por isso, inclusive, quando você lê lá no Antigo Testamento, Deus mandando o povo de Israel exterminar o povo amalequita, é por causa do que eles faziam. Os amalequitas eram um povo mau, então eles ficavam à espreita do povo de Israel no deserto. E uma das estratégias desse inimigo do povo de Israel, durante a peregrinação do deserto, era atacar e matar os retardatários, os que descolavam dos demais, por conta, né, de ficarem distraídos, por conta dos idosos que ficavam para trás, os enfermos, doentes, que às vezes o compasso, né, para acompanhar a multidão era mais lento, então eles iam ficando para trás. E esses que iam ficando para trás tornavam-se presa fácil para os amalequitas. E aí eles atacavam e matavam esses que ficavam como retardatários. Quando o inimigo ele vê alguém se desgarrando do rebanho, esse alguém se torna uma presa fácil para ele. Por isso, meu querido irmão, quando você se desgarra do rebanho, você se torna uma presa fácil para o inimigo. Aí as heresias entram na sua cabeça. Eu duvido heresia entrar facilmente em alguém que vem para a EBD todo domingo. Duvido, porque é muito mais difícil entrar na cabeça de alguém heresia, né, de alguém que está congregando, de alguém que está ouvindo a palavra e o ensino da palavra de Deus. Essa é a verdade. Pensamentos equivocados não entram na mente de quem está congregando constantemente. Não entra. Ah, Deus não me ama. Não. Ele experimenta o amor de Deus todos os dias, toda semana, aqui na manifestação de Deus, através da palavra, falando com ele, através do irmão que o apoia, através do abraço e da oração do irmão. Ele sente o amor de Deus. Então essas ideias, ah, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, isso não existe. Quando você se desgarra, essas ideias começam a entrar na sua cabeça. Não só as heresias, os falsos ensinos, mas os pensamentos equivocados, as filosofias erradas. Ah, vamos aproveitar a vida, o importante é o prazer da vida. Filosofia hedonista, outras filosofias começam a entrar na mente. Não, eu não vou mais gastar tempo com essas coisas de religião, porque daí mistura tudo, religião com Deus, Bíblia com Deus, não sabe separar, não tem nada a ver com religião. Aliás, eu tenho sempre dito, essa semana, eu estava falando de Jesus para uma família, e eu sempre gosto de afirmar o seguinte: toda religião é boa? Não. Toda religião leva para o inferno, inclusive a minha. Só quem leva para o céu é Jesus, gente. Não tem outro caminho para o céu, é Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. E o manual e o mapa está aqui, a Bíblia é sagrada. Então, a questão é Bíblia, a questão é Jesus, não é religião. Então, quando nós entendemos isso, que o que a Bíblia está dizendo é o que eu preciso fazer, aí muda de figura. Eu não associo mais a religião, porque isso não interessa. Eu associo o que a Bíblia diz, o que Jesus diz, porque o que importa é o que Jesus e a palavra dele diz. E quando ele diz, eu preciso então fazer. Então, as filosofias, os pensamentos equivocados, as heresias, elas grudam, sabe em quem? Em quem está mais desgarrado do rebanho. Pode perceber isso. Gente que está todo dia, pode até ter dúvidas, mas ele tira as dúvidas com a gente. Pastor, me ensina isso. Irmão Guilherme, fala disso para mim. Irmão Juninho, fala. Irmã fulana. Ele tira as dúvidas, porque ele está junto. Mas ele se desgarra. Aí as heresias grudam na mente dele, os pensamentos errados entram, as filosofias começam a dominar o seu pensamento, filosofias mundanas, seculares, começam a entrar na sua vida e a levá-lo a até enfraquecer na fé, e muitos têm desviado e abandonado a jornada com Jesus. Quanto mais perto da volta de Jesus, maior deve ser o nosso preparo, maior deve ser o nosso fervor, maior deve ser o nosso zelo. A demora da segunda vinda de Jesus estava causando apatia ao povo para quem o escritor aos Hebreus está escrevendo. Eles esperavam que Jesus já viesse naquela geração. Então o escritor vai dizer para eles: olha, gente, vamos estar despertados. Por quê? Porque o dia do Senhor está perto. Ele não veio ainda, mas está perto. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo
que um dia para Jesus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Você não tem que entender o tempo como a partir da mente humana. O tempo de Deus é diferente. Então, mas ele está próximo, ele está voltando. Daqui a pouquinho ele está aí. Então, mantenham o fervor. É isso que ele está dizendo. Então, você quer valorizar o culto? Lembre-se que Jesus está voltando e ofereça o seu culto como se fosse o último culto da sua vida aqui nessa terra. Você quer valorizar o culto? Lembre-se que Jesus está voltando e o congregar é uma forma de manter acesa a chama e o ardor pela vinda de Jesus. Você quer valorizar o culto? Então lembre-se que Jesus está voltando e que o culto a Deus é uma forma de nos mantermos preparados para o encontro com o Senhor. Há proteção na comunhão, querido irmão. Há proteção na comunhão. Isso não quer dizer a salvação individual. Isso não quer dizer que eu estou seguro. Não, você está mais protegido. Porque você precisa, claro, ter uma experiência real com Jesus. Jesus vai voltar e muito crente vai ficar por aí. Porque não tem uma experiência real com Jesus. Mas a comunhão nos fortalece e nos ajuda. Por isso o escritor está dizendo, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, ele está dizendo para nós que isso é muito importante. Eu quero concluir essa palavra esta manhã dizendo para você, querido irmão, irmã, Deus nunca desejou que seus filhos andassem sozinhos. Por isso, ele constituiu um povo. Jesus não virá buscar um indivíduo. Jesus virá buscar a sua igreja, o seu povo. Ele não virá buscar uma pessoa. Ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo. Então, valorize o culto, valorize o congregar. Como? Como eu valorizo o meu culto? Não deixando de estar participando, de estar junto, de reunir-se com os irmãos. Isso é importante, deseje isso. Lute contra tudo que tem sido impedimento para que você não esteja na comunhão. Encoraje seus irmãos a participar, com palavras e com seu exemplo de amor à igreja e ao culto ao Senhor. E ainda valorize o culto, preparando-se para a volta do Senhor, o estar junto. O congregar, o cultuar, não só faz parte do preparo para a volta de Jesus, mas também nos ajuda a estarmos preparados para esse grandioso dia. Eu pergunto a você esta manhã, você está preparado para dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Você está preparado para isso ou você tem medo ainda da volta de Jesus? Tenho medo, não sei se estou pronto, então é perigoso. Se você não pode dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque não está preparado, se prepare, porque Jesus está voltando.